Seja muito bem-vinda no meu canal Pod Talento, o canal que reconhece o seu talento. E hoje eu tô aqui, olha, eu vou me segurar para não chorar. Eu tô aqui com uma pessoa que, quando eu li a história dela, eu achei muito mais que especial e vou guardar isso para mim. Com certeza vai ser uma das histórias mais impactantes que eu tive a honra de entrevistar e fazer parte aí da história do livro que ela vai escrever, né? Estou aqui hoje com Bruna. Bruna, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui contar um pedacinho da sua história. Obrigada. Hoje, Bruna está se lançando aí no autocuidado como mentora. Ela já tem até eventos marcados, tá bem legal. Ela tem um propósito, depois das dores que ela passou, e ela tem um propósito de vida. E ela vai contar qual é esse propósito para você. Tenho certeza que ela vai impactar a sua vida. E se de repente você falar assim, eu tô com um problema, uma unha encravada, você vai ver que você não tem problema. Bruna, obrigada. A sua história, ela é muito emocionante. Quando eu comecei a ler, eu falei, eu vou precisar me segurar, vou precisar deixar a razão e não usar a emoção. Porque se eu for usar a emoção, se eu for usar a empatia, eu acho que eu nem ia conseguir te entrevistar. Principalmente como mulher, né? Como mulher, como mãe, né? Hoje eu sou mãe, eu tenho uma filha de 23 e um filho de 11. Eu sou divorciada, mas eu fui casada por 22 anos. E eu vi, né? Nasceu, cresceu e eu estou vendo as crianças, quer dizer, crianças como uma... Estou me sentindo até uma senhorinha, né? E eu estou vendo. Infelizmente, a sua história de vida, ela não pode ser assim para esses fetos, vamos colocar assim, né? Hoje você não pode ver os seus filhos, né? Quero que você se apresente, que você fale. Eu falo em todos os podcasts, a gente não sabe quando que essa mensagem vai chegar e para quem vai chegar. Sim. Mas a intenção do Pod Talento não é só falar de talento, de brilho, de sucesso, mas sim o talento da sobrevivência, o talento da superação, o talento do recomeço, sim, o talento do perdão, do amor. E é o podcast que é para contar histórias reais, verdadeiras, sucesso e traumas também, porque a gente tem essa vulnerabilidade, e a gente tem traumas. Sim. Só que todo mundo que tem trauma precisa buscar, né, melhorar, precisa buscar a cura. E você buscou essa cura, né? Sim. A gente começa pelo básico mesmo, né? Então, quero que você se apresente, fique à vontade. Aqui o palco é todo seu. Muito obrigada, né? De início, muito obrigada aí pelo convite. Eu sou a Bruna Rodrigues, venho falar aqui sobre autocuidado. De início, né, nem eu sabia o que era isso, então falava-se muito pouco, principalmente no momento em que eu mais precisei, e eu precisei buscar isso pra mim, né, até pra minha própria sobrevivência. Você tá com quantos anos hoje, Bruna? 30 anos. Vamos contar a sua história? Bora lá. Tá pronta pra contar a sua história? Bora lá, me preparei pra isso. Bruna hoje, infelizmente, enterrou duas meninas. Uhum. Como que foi essa fase? Foi bem difícil, né? Eu tenho um filho de 6 aninhos, então a minha primeira gestação foi tudo lindo, maravilhoso. Então, pra mim, só existia esse cenário, né? De uma gestação, de um pré-natal perfeito, um parto melhor ainda, levar pra casa e tudo certo. E assim foi com o meu primeiro filho, o Murilo. Quando eu engravidei da segunda vez, que foi da menina Gabriela, a gente foi uma gravidez, né, planejada, porém, até os 6 meses estava tudo perfeito, e o médico, né, estava caminhando porque já tinha um histórico bom para isso. Mas, do nada, eu entrei em trabalho de parto, eu tive um problema na gestação, né, os médicos alegaram de início que era uma infecção, uma coriomielite, não tive o diagnóstico certeiro, então foi uma suspeita, né. E, enfim, minha filha com 6 meses nasceu totalmente prematura ao extremo. Eles têm os graus de prematuro e a minha era extrema. Bruna, eu sou prematura. De 7 meses. 7 meses. Né? Por dias eu não entrava no extremo do... Minha filha entrou. E assim, muitas pessoas ao redor falavam, eu já conheço tantas pessoas que nasceram de 6 meses, tá aí, tá bem, tá vivo. Então assim, primeiro foi um choque, né, de entrar em trabalho de parto e parar na maternidade mesmo. E o segundo é eu pensar, nossa, mas como que vai ser agora? Mas as pessoas falavam tantas coisas boas, positivas, histórias positivas, que eu falava, vai dar tudo certo. Só que não deu. A minha filha nasceu, a gente fez de tudo pra inibir o trabalho de parto. E ela nasceu e ela ficou 6 dias na UTI NEL. Foi um momento bem difícil, porque eu já, né, acabado de dar à luz ali, não poderia então, mas aconteceu. E após 6 dias, no dia do aniversário do pai dela, ela acabou falecendo. Foi no dia 6
do 7 de 2020. E assim, eu nem imaginava que poderia existir uma gestação com complicação, porque na minha família não tinha tido histórico disso. Se teve, foi muito lá atrás, a minha avó... Em outras gerações, da minha você diz, né? bisavó, exato, porque naquela época tinha muitos, né, de perdas, assim. Mas não chegava tanto na nossa geração essa informação. Então, pra mim foi um choque, porque pra mim só existia a gestação perfeita. Minha filha faleceu, então assim, eu não sabia que bebê morria. Eu fui descobrir a pior parte, né, da pior forma que existe. E pra mim, realmente, assim, abriu um fundo, assim, no chão, que eu caí lá, sabe? Eu chorava, ao mesmo tempo eu queria pegar minha filha e ir embora da UTI Neo, porque, né, eu não vou deixar ela aqui, mas não tinha mais nada o que fazer. O pai também ficou sem chão, então assim, é um momento que impacta toda a família, porque todo mundo tá esperando uma gestação, não tinha histórico de nada, né, e de repente nasceu, aí todo mundo já fica apreensivo, mas esperançoso, e aí quando deu errado, foi assim, uma marolinha, caiu em cima de mim, do meu marido, e foi impactando todo mundo ao nosso redor. As avós também sofreram bastante. E eu fiquei muito, muito, muito sem chão. Eu tive um apagão mesmo na minha mente. Coisas básicas que eu sabia fazer, eu não sabia mais. Eu só ficava naquele momento, como assim isso aconteceu? Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce. E aí, no seu caso? Eu parti junto. Quando Metade do meu coração se enterra um filho, se enterra uma mãe. Sim. E foi um momento muito triste, porque assim... Ao mesmo tempo que é triste, eu sei que naquele dia que eu recebi a notícia da minha filha, eu fui usada por Deus. E eu tava muito brava com ele. Ele tinha acabado, né, de permitir que minha filha fosse embora. E... Muitos porquês, né? Sim, muitos. E eu tava muito brava com ele. Só que eu estava no momento que eu tinha que ficar na maternidade, fazer toda aquela parte, né, a burocrática. Eu não tinha cabeça, eu não tinha ninguém pra fazer aquilo por mim, era eu e meu marido. Então, eu estava com os seios todos cheios de leite, porque eu tava, né, tirando por conta pra ajudar ela, pra fortalecer, todo aquele processo da UTI Neo. Quem é mãe de UTI Neo sabe como é. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha, né, então eu vou fazer a última coisa que eu puder aqui. E aí eu fui até a parte do aleitamento pra tirar o leite, porque tava assim, vazando ao extremo, eu não ia conseguir fazer nada. Além de chorar muito, eu estava chorando até aquilo dói, né? Também. Meu Deus. Então tava bem complicado. Falei, vou lá tirar enquanto você fica aqui, né, com meu marido, e eu já volto. E eu fui tirar, assim, eu andava, as lágrimas caíam, eu não sabia nem como que eu cheguei até lá. E eu comecei a tirar, né, e aí uma mãe ao meu lado, ela virou pra mim e falou, ai, isso aqui é um saco, né, eu não aguento mais isso daqui. Eu não suporto mais essa UTI, né, eu não suporto mais tirar leite, eu tô cansada. E eu virei pra ela e falei, que bom que você ainda tem bebê pra tirar. Porque eu não tenho mais. A minha acabou de falecer. Nossa. Então, assim, naquele momento, eu senti que eu fui usada. Sim. Mas eu não queria aceitar. Porque eu não queria que a minha filha fosse embora. Então, eu fiquei muito brava, sabe? Então, assim, eu estava naquele momento para aquela mulher e eu queria que fosse o contrário. Mas não foi. Então, eu guardei aquilo comigo. Teve a parte, né, do enterro, do velório. Foi muito difícil. Eu fiquei noite sem dormir. Enfim, foi uma parte assim que eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo. Eu já perdi a voz, mas eu era pequena, então eu não tinha esse conhecimento do luto. Não teve o sentimento, né? Não tinha. Da perca. E a gente não tem essa educação, né, de luto, como que não é, o que pode, o que não pode. Então assim, eu tava totalmente perdida. E aí, a gente ficou um tempo assim, né, comecei em tratamento com psicológico, meu esposo também, minha mãe me ajudando, todo mundo ao nosso redor tentando ser, né, o mais cordial possível, porque era um momento de muita dor. E aí eu falei, tá bom, então a gente vai voltar nos médicos, né, ver o que aconteceu, o porquê disso, tentar achar uma resposta, né, porque até então eu não tinha tido um diagnóstico. Você tinha quantos anos? 27. Jovem, plena saúde. Super. E aí a gente voltou no médico, a gente passou em vários médicos depois também. E eu tive, assim, a informação, olha, Bruna, foi uma infecção e o raio que caiu aqui não vai cair novamente. Só que caiu. Você passou pelos médicos,
fez o diagnóstico, você chegou a fazer algum tratamento? Não, ele parou ali e falou, não, isso foi um acaso. Porque no parto foi tirar um pedacinho da placenta, e aí foi feito biópsia. E na biópsia deu que eu tive uma infecção, então automaticamente eles não deram esse diagnóstico, mas deram essa grande suspeita. Então ficou por isso, foi uma infecção, numa próxima gestação não vai acontecer, a gente vai tomar todos os cuidados, e um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Só que pra mim isso caiu. Foi o médico que falou pra você? Sim. E aí você voltou pra casa com mais esperança? Sim, eu falei, então tá bom, vamos continuar a vida. Eu tava muito perdida, eu parei minha vida profissional, eu não você tinha condição. Você fez as pazes com Deus quando ele falou que o raio não cairia? Eu tentei voltar, assim, sabe? Eu sempre fui muito católica. E eu tentei acreditar que tinha que acontecer, que Deus permitiu, que, sabe, eu tentei muito, assim, me apegar com Deus nessa forma positiva. E aí, um belo dia mesmo, prevenindo, a gente engravidou novamente. Foi bem em seguida, tá? Foi em torno de 3, 4 meses depois, a gente engravidou. O médico já tinha liberado, falou que tudo bem, então a gente tentou. Novamente. Com a informação que o raio não cairia? Com 6 meses, a mesma idade gestacional da primeira, eu percebi um probleminha ali no banheiro, né? E eu falei, bom, vamos agora pra maternidade. Porque eu já tinha apanhado a primeira vez, né? Então eu não queria esperar nada. A gente foi pra maternidade. Deixei meu filho, né, com a minha família. Fomos. Chegando lá, o mesmo diagnóstico. Eu estava com bolsa protusa, quando o bebê já está encaixado para sair. Não tinha sinal de infecção. E aí a médica acabou me dando o diagnóstico, porque o similar ao anterior foi só a bolsa protusa, né? E aí ela falou, olha, você tem incompetência em istmo cervical. Aquilo me doeu tanto que eu só ouvi o incompetente. Incompetência em istmo cervical. Ou muitas mulheres falam insuficiência istmo cervical. Porque essa incompetência pesa bastante. Então a gente já se sente, né, a pior mulher do mundo. Incompetente. Exato. Então, assim, eu falei, como assim? De novo, né? E eu tinha optado por não saber o sexo. Porque eu falei, eu não quero saber se é menino ou menina. Eu quero que venha, que seja amado e que fique, né? E aí, chorei bastante, foi um momento bem difícil. E diferente da primeira perda, os médicos não optaram por fazer uma cerclagem, que existe uma cirurgia, um tratamento para corrigir esse problema, que é feita com 13 semanas de gestação. Então, assim, essa terceira gestação, né, que foi da segunda perda, eu fiz num alto risco, acompanhamento, né, esqueci, depois vocês cortam, né, de pré-natal, e tava tudo bem, tava tudo, né, legal, e levei essa questão de fazer essa cirurgia, falaram, não é necessário, possivelmente foi infecção, então tava sendo bem acompanhada, né, eu pensava dessa forma. E aí, quando isso aconteceu, a gente ficou 1 mês internados, fizeram a cirurgia em mim, de emergência, e depois de 1 mês, minha filha nasceu dentro do quarto da maternidade. E assim, ela faleceu no mesmo dia. As duas nasceram vivas, né? A segunda, ela faleceu. Uma nasceu de 6 meses e a outra também de 6 meses. E aí a gente entrou em trabalho de parto ali mesmo na sala do hospital, no meu quarto que eu estava, né, já internada. E eu pensava, bom, se da primeira vez aconteceu bem similar e deu errado, agora deve ser a resposta, né, passar por tudo isso e dar certo. Eu tava muito esperançosa, mesmo mediante muita dor, porque foi um parto normal. E aí aconteceu tudo, né, o pós-operatório, que eu tinha acabado de ter dado à luz para minha filha. E em seguida, no mesmo dia, veio a pediatra com a mesma informação, a minha filha tinha falecido. Então, assim, eu me sentia a pior mulher do mundo. Eu chorava que eu falava pro meu marido, eu matei minhas filhas. Eu chorava que eu falava assim, foi culpa minha. O que eu tô fazendo aqui? Tira meu colo do útero. Eu gritava pros médicos, tira, eu não tenho mais serventia de nada, pode tirar. Eu me senti pior que um lixo. Essa foi a sensação. E eu chorava de dor de perder minha filha. Me faltava ar de tanto que eu chorava. Porque as 2 vezes eu senti as minhas filhas partindo, isso foi muito forte pra mim. Só que eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Ninguém aceita que um filho, né, você aceita que vai nascer, vai viver e você vai falecer primeiro e não ao inverso. Então foi muito difícil. De novo, fiquei em um processo, né,
tive alta, fui pra casa, voltei a ter o tratamento psicológico, porque por conta do finalzinho, no meio da gestação, optei por dar uma pausa para me focar um pouco mais e deixar um pouquinho o luto de lado e curtir um pouco mais a gestação atual, porque eu não estava conseguindo fazer isso. E aí eu, de novo, parei minha vida profissional, tava prestes a enlouquecer mesmo, só que aí eu pensei, meu filho vai ficar sem mãe? Ou vai ficar com uma mãe louca? E ele não merece isso. Meu filho merece o melhor que eu puder oferecer, que era justamente o que eu queria fazer pelas outras, né? E eu não pude. Então, assim, eu me permiti mesmo a sofrer, a chorar, a tirar a questão do luto muito profundo, a me isolar. A gente tava os 2 períodos, né, em época de pandemia. Então eu me isolei extremamente, porque ninguém entendia a minha dor, o tamanho da minha dor. Eu não conseguia compartilhar com ninguém, a não ser um especialista, né? Um psicólogo da área e ainda voltado para o luto. Porque até psicólogo normal, assim, às vezes não era o que eu precisava no momento. Então, eu tive que ficar muito tempo, assim, lá embaixo, sabe? Tipo, tentando sobreviver. Aqui no programa eu tenho uma pergunta que eu falo assim, qual foi o seu pior momento? Aqui a gente reverte, né? Na sua história. Foi um longo período de pior momento, sim, né? Foram 2 gestações, 3 anos. 2 enterros. E hoje você fala de autocuidado. Por que hoje você decidiu pegar essa dor? Eu não faço ideia. A única pessoa que eu enterrei na minha família foram tio, primo e vó. Mas 2 tios, mas dentro de uma natureza, sabe? 80 sim, anos, só o meu primo que foi mais jovenzinho, meus 2, mas mesmo assim eles viveram um período agradável. Sim. Agora, um bebê que você, né, imagina tanta coisa, né, sonha a primeira roupinha, enfim, né, uma sim, nova vida, né, não imagino a sua dor. Eu sinto como mãe, mas eu não imagino. Não entendo. Essa dor, quando que você desfez, brigou com Deus, né? Ficou inimiga não, como que eu posso colocar? Ficou brava, quase, né? É a briga de pai e filho, normal. Normal. Pai e filho sempre existe essa briga. Brigou ali com Deus naquele momento, não aceitou ser um instrumento, né? Falou assim, mas por que a minha dor tem que ajudar outra pessoa? Pô, eu tô sofrendo. E eu tenho que ajudar outra pessoa sofrendo? Que isso? Né? Naquele momento você achou injusto tudo isso. Quando que virou a chave para você e falar assim, peraí, eu vou pegar essa dor, eu vou pegar esse luto, eu vou enterrar realmente as crianças, os bebês, mas eu vou desenterrar o amor e vou renascer aqui. Quando que surgiu isso? Sim, surgiu recentemente, né? Quando você passa por um luto, por 2, no meu caso, você parece que recebe um óculos da vida. Você começa a enxergar coisas que você não via, você começa a valorizar coisas que você não valorizava. E a partir disso eu comecei a ver como as mulheres, e como eu também estava, né? Eu estava um caco, assim, meu marido não merecia a forma que eu estava, meu filho principalmente. Eu não merecia. E eu comecei a ver pessoas próximas mesmo de mim se deixando em último lugar, estressada, sobrecarregada, extremamente com problemas mesmo, porque não se colocou em nenhum momento em primeiro lugar. E era o que eu fazia exatamente comigo. Eu tava conseguindo dar conta um pouquinho da casa, um pouquinho do meu filho, ajudar com questão, né, da escola, mas eu mesma não fazia nada por mim. E como isso impactava o meu casamento, a minha relação com o meu filho, e eu vendo as pessoas que eu amava, eu amo, também passando por isso. Só que eu falei, poxa, elas não passaram pelo luto que eu passei, por que elas não se priorizam? Por que elas não se cuidam? E aí eu falei, bom, vou começar a incluir na minha própria rotina questões básicas mesmo de autocuidado, porque quando eu fiquei na questão do luto, até escovar o dente era difícil, até tomar um banho relaxante era difícil, sabe? Eu virei quase uma zumbi mesmo. Então, eu comecei a partir daí. E aí virou uma chavinha. Eu falei, nossa, aí eu comecei a pesquisar sobre autocuidado e via pouca coisa. Todo mundo quer falar de dinheiro, de sucesso, tá, mas e o básico? Você se cuida mentalmente? Se cuida fisicamente? Não se cuida. Às vezes as pessoas estão tão deslumbrantes, querendo ver um sucesso que um outro tem, que a vida do outro é perfeito. Não é perfeito. Todo mundo quer ser celebridade, mas né? E a sua? Como é que você tá se cuidando? Né? De repente você também consegue chegar lá. Mas você tá fazendo o básico pra isso? Não tá. Às vezes a pessoa não lê um livro, não tem um momento de lazer mesmo, sabe? Consigo próprio. Não tô falando em família, porque isso tem que ter.
mas com um consigo próprio. Então, eu comecei a ter momentos pra mim. Eu cheguei à fase de 3 anos sem fazer uma unha, sem ir no cabeleireiro, sem passar um batom. Então, quando eu decidi mudar isso, eu falei, não, a partir de agora eu vou começar a me priorizar, porque eu quero que minhas filhas e meu filho aqui sintam orgulho da mãe que elas tiveram, né? Que ela tem. E eu comecei a ressignificar isso de outra forma. Então, tem muita dor, mas também tem muito amor por elas. Então, o que eu falei? Eu tenho um espaço na minha casa, a gente mudou de casa, eu não conseguia, né, ficar na casa que eu estava. Eu coloquei um cantinho delas. Então, da forma que eu consigo, que meu marido consegue, elas estão com a gente, né? E aí eu comecei a voltar um pouco mais para a igreja, não a católica, porque a católica realmente teve um bloqueio muito grande na minha vida por conta das perdas, mas ver um outro tipo de religião. Então comecei a ir um pouco mais numa outra igreja, comecei a me sentir bem, comecei a me arrumar, colocar um batom, colocar um perfume novo, e meu marido começou a me elogiar. O meu filho, nossa mamãe, como você tá linda. Então, assim, você receber esses elogios, sabe, sendo que você tava quase um zumbi, aquilo me motivava ainda mais. Eu falava, nossa, tomara que minhas filhas também estejam vendo isso lá em cima, né? Então, eu comecei a acreditar mesmo que a morte não é um fim. E aí, a nossa relação não tinha acabado. Então, eu poderia continuar da minha forma, sem ser que, morreu, pronto e acabou. Não, porque não tem como acabar essa ligação. Então, das duas, uma. Ou eu continuava no fundo do poço como eu estava, ou eu pegava isso, porque muitas vezes eu falava por que comigo, e eu mudei. Por que não comigo? Então, aí eu lembrei de quando eu fui usada. Falei, tá, então se eu fui usada com uma coisa tão séria, uma coisa básica, será que eu consigo também ser usada? E aí eu comecei a conversar com algumas amigas ao meu redor, familiares também. Então, assim, teve gente que perdeu o casamento por tão pouco, sabe? Era só cuidar um pouco mais do relacionamento ali entre um homem e uma mulher, se arrumar um pouco mais, porque homem gosta, né, de ver uma mulher arrumada, por que não a sua? Por que não você, né? Pra você própria primeiro e depois pro seu marido ao redor. Porque uma mulher bem, ela vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha. Ela vai estar plena e ela vai passar isso através das atitudes dela, né? E aí eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre o tema de autocuidado, porque não só coisas básicas, né? Atendimento psicológico mesmo, físico, né? Eu engordei muito, ainda tenho muito, sempre fui muito magrinha, mas eu ainda tenho um peso ainda a perder, mas eu falei, não, vou me cuidar. Então, assim, eu fazendo o básico, eu estava melhorando a minha casa por completo. Melhorando o meu casamento, melhorando até os traumas que meu filho teve, porque ele também foi impactado, né? Melhorando relacionamentos com a minha mãe, porque minha mãe ela perdeu duas netas, né? Então, assim, ela ficou muito, muito, muito no estado muito grave. E eu fui, sabe, aos poucos, como se eu fosse o centro da dor, só que quando eu fui melhorando, mostrando um pouquinho de melhora, porque eu mudei a forma de ver o luto com as minhas filhas, eu fui melhorando todo mundo ao meu redor. E aí eu falei, então, dá pra fazer. Dentro dessa sua fala, eu sei que, eu imagino, né, a dor, mas você pode colocar, senão você me corrija, tá? A gente usa muito a palavra vitimismo, né? É claro que você não estava se fazendo de vítima, não. Porque realmente você foi uma vítima de duas percas ali, né? Com 2 lutos. Mas pode se colocar que é na situação assim, depois que eu deixei de ser vítima da minha dor, você começou a ter mais amor pela vida, e aí você lembrou que alguém estava ali tendo quem amamentar, você estava reclamando. Sim. Ali você deu um estalo assim, né? Peraí, ela tá reclamando porque ela tá amamentando. E eu que tenho leite e não tenho quem amamentar. Sim. E pela segunda vez, né? Não foi só uma passagem, foram 2. Sim. E aí disso depois você não tentou outra criança? Não. Você acabou se fechando pra isso? A gente tá só com o Murilo mesmo, até o momento. E aí, quando que nasceu essa ideia de você começar a palestrar, de você começar a falar com mulheres? Que hoje você faz o quê? Antes da palestra, você é profissional de empresa de CLT? Sim, sou CLT, trabalho na área comercial. E aí, por que hoje você quer fazer eventos? O que aconteceu? É um chamado de Deus? Como que você define isso? Olha, quando das perdas, né, durante o processo das perdas, eu tô numa empresa há 8 anos. Então, eu sempre fui do departamento financeiro, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência financeira.
Quando tudo isso aconteceu, eu já tinha, né, tava há muito tempo no departamento, eu já tinha aprendido tudo, já tinha, sabe, chegou um momento que estralou, assim, eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Eu quero mais desafios, eu quero algo novo. E a partir desse algo novo, eu acabei mudando, então hoje eu faço parte do time comercial da empresa. E eu comecei a me desafiar mesmo, sabe? Querer questão de desenvolvimento pessoal. Eu sempre investi muito nisso. Eu falei, vou voltar a investir nisso, né? Me atualizar com isso. Foi inclusive quando eu conheci a Maria Catiani, porque ela trabalha muito esse tema, né? E a gente acabou se dando super bem nessa questão. E aí eu comecei a pensar, por que não levar a minha história? Porque até então eu só guardava ela pra mim. Até com amigas, assim, eu não gosto de falar tanto porque dói. É uma caixinha da dor que tá ali e sempre vai estar. Até eu der o meu último respiro aqui na Terra. Mas também tem muito amor. Então, por que não? Ok, é a minha história, eu vou levar ela aqui debaixo do meu braço, aonde eu for, ela tá comigo. Mas também tem a parte boa, né? Não é só a parte ruim. E tem muitas mulheres que por menos, ou até por mais também, não tô falando de histórias iguais. Tô falando de diversas histórias. Tem gente que tem luto porque perdeu o emprego. Sim. Tem gente que tem luto porque perdeu o namorado, o marido. O divórcio, né? Exato. Então, assim, tem... Todas as mulheres, né? Todo mundo tem alguma Tanto história. Tanto o homem quanto a mulher tem um luto. Tem algum momento da vida que não tá legal. Né? E dá pra corrigir, não tá legal isso, mas e se você fizer o contrário? E se você começar pelo zero mesmo, cuidar de você próprio, né? Porque é igual um jardim, você cuida, porque aí as pessoas vão falar, nossa, que legal. E não é uma grama sintética, você tem que cuidar de fato. É seu, é o seu corpo, é a sua mente, é a sua vida. E só tem uma vida. Então pode dizer que você leva a mensagem que enquanto há vida há esperança. Sempre. Porque, infelizmente e felizmente... né? A gente tem que unir esses dois, tem que ter esse equilíbrio. Sempre. Você viveu isso, infelizmente. Sim. Eu perdi, então não tenho esperança para a vida delas. Sim. Então aí hoje a sua intenção é de, enquanto as pessoas têm vida, enquanto tem uma esperança. Sim. Né? Então, tá casada, então peraí, não tá legal o seu casamento, mas tem uma esperança. Porque vocês estão vivos, vocês ainda não divorciaram. Com certeza. Seu filho tá te dando problema, mas ele tá vivo. Então, vamos mexer as peças. Você tá trabalhando, não tá ganhando o que quer, mas vem cá, você tá empregado ainda? Então, vamos ver como que a gente pode crescer na carreira? Sim. Então, é isso que você faz hoje? Ou é só saúde mental e física? Como que você trabalha hoje? Não, é realmente a pessoa se olhar como um todo, né? Olhar pra si e ver como pode melhorar. E aí, se realmente ela quiser, ela vai melhorar. E automaticamente ela vai melhorar a casa, o ambiente que ela frequenta, o trabalho. Ela vai poder melhorar o que ela quer. E porque muitas vezes a gente tá na limitação mesmo aqui dentro da nossa cabeça. E não é. Né? A gente tem que mudar essa chavinha. A gente tem que falar, não, eu posso, eu consigo e eu vou. E foi exatamente o que eu fiz. Né? E eu venho fazendo. Então, mudei. Não é, a Bruna, eu não quero ser conhecida. É a Bruna que perdeu 2 filhas, coitada. Não. Passei por isso. Isso eu vou lembrar, eu vou saber todos os dias da minha vida. Mas também eu quero levar exatamente isso. Mesmo com todo esse acontecimento, ela levantou, ela se desafiou, ela faz isso todos os dias. Todo dia é uma luta. Só que da mesma forma que é todo dia uma luta, pior foram as minhas filhas que lutaram pra viver e não conseguiram. Então, assim, quando se visita um hospital, quando se visita até uma rua mesmo, né, que tem moradores de rua, você olha pra sua vida, você tem um choque de realidade, né? E muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece disso. A gente esquece das coisas boas, a gente esquece de agradecer, a gente esquece muitas vezes até de falar com Deus. Hoje em dia eu voltei a falar com Deus, eu tenho uma boa relação. Ficou amiga de novo? Voltou a ser filha? Não tem como fugir. Não tem, ele não tem. Hoje em dia eu sinto um alívio, sabe, no meu coração. E eu converso muito com ele mesmo, assim, como se fosse uma pessoa, sabe? Cuida das minhas filhas, olha isso daqui pra elas. Como se fosse uma imaginação, né, de muita fé. Mas eu voltei, sim, a ter um relacionamento com ele. E aí, com base nisso, eu gostaria realmente de levar para as pessoas, né? Não sei, sua religião, pode ser ubandista, católico, religião... me perdi. Bruna, olha para lá. Tá. E do seu coração, qual que é a sua mensagem para as pessoas que vão te ver aí ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória? E deixa o seu recado ali para quem for assistir esse podcast e o seu coração te mandar. Sim. Fica à vontade. Bom, o recado que eu tenho é:
Dá pra ter uma vida melhor, dá pra ser uma pessoa melhor e dá pra fazer um mundo melhor. Ah, mas o mundo ele é muito grande, ele é. Mas se você começar pelo seu mundo, automaticamente o mundo vai se tornar melhor. Então, a minha mensagem é essa, né? Você seja uma pessoa melhor, seja feliz, aproveite a vida, porque ela é uma só. Tantas pessoas brigando pela vida e você tem 2 braços, tem 2 pernas, tem saúde, pode conquistar, né? Não deixe se procrastinar, não deixe pra depois, tem que ser agora. E você tem que se colocar pra agora. Bruna, obrigada. Obrigada Ficaria você. aqui mais tempo, né? É muito gostoso ver que você superou, que você deu a volta por cima e que você está usando a sua dor para ajudar outras pessoas. Parabéns. Parabéns por cuidar de você, parabéns por olhar para você, por fazer amizade de novo com Deus. Não brigue mais com ele, porque é só ele que pode cuidar da gente. Sim. E o canal tá aberto para você vir falar dos seus assuntos, falar dos seus negócios, dos seus projetos. Muito obrigada. Trazer mais, trazer matérias sobre saúde, tá bom? Quero deixar o convite aqui para você. Muito e muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Estamos juntos. Deus Obrigadão. continue te abençoando. Amém, todos nós. Tchau. Tchau.